Bem-vindo ao Direito em Ação, seu programa genial e irreverente do direito. Nós hoje estamos com uma entrevistada maravilhosa, poderosa, aqui, que vai falar sobre um tema que a gente pensa de uma forma fora da caixa, OAB. Outro dia eu estava fazendo um artigo para o Lúcio Adolfo, lá da Anacrim, falando sobre prerrogativas dos advogados. E eu comecei o artigo, a primeira coisa falando é que a primeira prerrogativa do advogado, para virar advogado, é participar de uma entidade igual a OAB. Porque a OAB não é uma organização autárquica normal. É uma autarquia especial que tem vários fundamentos constitucionais que fazem com que o advogado seja indispensável à administração da justiça. Hoje cedo no programa aqui nós falamos que a OAB tem servido como martelo dos advogados, como contenção ao advogado, e não como incentivador do papel do advogado de colocar limites ao exercício do poder. Porque o Estado Democrático de Direito tem como fundamento que ninguém está acima do poder. E o advogado faz esse serviço individualmente, verificando os dados do cliente dele, de forma que ele elimine o abuso do poder de forma individual, né, Paulo? Mais ou menos isso aí. Doutora Isabela Corbi, seja muito bem-vindo. É um prazer te receber. Valeu a pena a espera. Ela tem as agendas bem difíceis, tá? Então a gente conseguiu uma horinha, foi especial. Doutora Isabela Corbi é advogada, fundadora da Assessoria Popular Maria Filipa, doutora em Direito pela UFMG e professora universitária. Acima de tudo, advogada, né? Acho que a gente já tem essa... Quando fala advogado, você já vem com aquela bagagem toda que a profissão traz, né? E hoje, especialmente, a Isabela se propôs a falar um pouco pra gente sobre o que ela tem visto, observado na OAB enquanto instituição, mas não a OAB Minas Gerais, aqui, Itacan e Belo Horizonte, Minas Gerais, OAB nível nacional, o que é a instituição, como funciona o órgão, o que nós podemos esperar dele, o que ele tem nos oferecido, né? Acho que é mais ou menos por aí. Então, obrigada, Flávio, obrigada, nós Paula. Desculpa a demora, né, as agendas, mas as coisas, né, também sou uma mulher de axé, eu acho que tudo acontece no seu tempo certo. Claro. Estou muito feliz de estar nesse programa, ainda mais de saber da história de onde que ele nasce, né? De uma rádio comunitária, acho que tem muito a ver com a minha proposta de visão de vida. E aqui é uma oportunidade da gente falar um direito que chegue também em outras formas de conduzi-lo e percebê-lo, inclusive do modo de falar, da nossa linguagem, que às vezes é tão inacessível para tanta gente. E meu lugar na academia é da história do direito. E meu lugar na advocacia é da advocacia popular. E eu tento entrecruzar isso. Então, quando a gente olha para a OAB, e eu vou dar uma aula sobre história do direito e tem ali para a gente entender o que é ser advogado, eu acho que é importante também enquadrá-la historicamente, né? A OAB é a instituição que nasce, ela é filho do getulismo, né? É Getúlio que a coloca na década de 30. Eu sou aquela historiadora do direito que tem que fazer as colinhas aqui de... Ela é filha da Revolução de 1930, isso é uma marca. Que ela nasce dentro de uma proposta de existência do Instituto de Advogados. E ela demora 87 anos, salvo engano, para sair do papel e se consolidar. Então é uma instituição que ela já nasce tanto para, de alguma forma, organizar a advocacia, que historicamente o advogado nunca... Ainda que a gente veja a advocacia como proteção de direitos individuais, na lógica da advocacia popular, cada vez que um direito individual é protegido e não sofre abuso de poder, nós estamos cuidando da coletividade. Qualquer abuso de poder e qualquer proteção de direitos significa que isso reverbera numa comunidade. Então, falando da criação da OAB, e que ela é uma instituição já, vamos dizer,
secular, ela faz parte do nosso século passado. Ela é uma instituição que sempre, qualquer instituição, está aberta aos seus desvios, seus atropelos e dos seus recomeços. A gente tem que lembrar, a ditadura militar é algo que marcou muito a história do nosso país. Inicialmente, a OAB teve um equívoco imenso, ela apoiou a ditadura. A gente sabe, né? Os documentos dizem, não é a Isabela que diz, está nos documentos. Mas toda instituição pode rever as suas próprias condutas e ela depois se torna uma das grandes instituições para a redemocratização do país, né? Muito na figura do Raimundo Faoro. Então, a gente tem que pensar que, ainda que ela tenha errado no início, ela refaz o percurso dela e tá ali. E por que eu tô fazendo esse fio da meada? Porque a OAB, tendo sido essa instituição tão importante para esse processo de redemocratização, que até hoje eu defendo que ele é inacabado, porque a democracia é aquilo que dá trabalho, né? É por causa da democracia que nós estamos aqui também, né? Porque ela é esse trabalho permanente e voluntário de quem a defende. A OAB participa do projeto constituinte. Ela está ali nos debates do que é a Constituição. E eu aprendi, durante toda a minha convivência com dois marcos teóricos da minha vida que eu tenho muito carinho de ter presente, que é o Marcelo Catoni e o Menelik de Carvalho Neto, a Constituição não é só um papel, a Constituição não é só um texto. Ali foi um projeto de nação que foi constituído e debatido. E no projeto de nação, a OAB é uma estrutura de alicerce. E nesse projeto de nação, não é por acaso que a advocacia, né, nós advogados, estamos previstos na Constituição. É porque nós pensamos a Constituição enquanto instituição. A única profissão do marco profissionais liberais que está ali prevista somos nós. Ali não está previsto proteção ao juiz, ao promotor. Eu aprendi com a Ana. Muito menos que eles são indispensáveis. Isso que eu ia fazer agora. Desculpa te interromper. Isso, não, porque é um marco importante que a Nana Oliveira, que fundou a Maria Filipa comigo, disse. Promotor é indispensável. Juiz é indispensável. É dispensável. Todos esses. Porque a Constituição diz que só existe justiça, sistema de justiça, se nós existimos. É uma coisa que a gente repete direto, que é o seguinte. Nós, advogados, é que legitimamos toda a estrutura jurídica do país. Por quê? Porque senão é só um exercício arbitrário de poder. Se não tem alguém para defender, para contrapor o exercício do poder, aquele poder é arbitrário. O sistema de justiça se alicerça na figura do advogado. Esse advogado hoje, pela estrutura que nós fizemos de projeto de sociedade, nós estamos ligados à nossa instituição. Então, a gente tem que dizer que é nossa. Então, nesse sentido de ser nossa e pensar a OAB para além dos estados, por esse fio da meada que a gente constrói a nossa Constituição enquanto advocacia, a gente tem um papel muito determinante na participação social. A OAB define vários rumos da vida da gente, enquanto Estado, enquanto Brasil e políticas públicas, que às vezes fica submerso, né? E aí, quando eu penso nacionalmente, a gente tem que lembrar só alguns conselhos que chamam a atenção, né? Eu tenho o Conselho Nacional de Ministério Público, a gente tem representante da advocacia. E quem nos coloca? Quem está na OAB Federal, que vai decidir os rumos de uma instituição que é o Ministério Público, que saiu da casinha tem um bom tempo. Nós estamos aqui na advocacia tentando que volte, né? Mas isso é assunto para outro podcast. Temos representantes no CNJ. Nós temos representante da advocacia também no Conselho Nacional de Direitos Humanos, que é onde pauta, né, direitos humanos que caiu tanto numa
é quase um uso retórico que é feito, mas isso é essencial, né? Direitos fundamentais, ela está ali, a OAB, construindo isso. Eu convivi muito de perto, enquanto Maria Filipa, a nossa instituição, como que a OAB está presente e esteve em conselhos importantes como o Comitê Nacional de Combate e Prevenção à Tortura, que lá não é um assento vitalício, que nós entendemos que é um equívoco, porque a OAB tem força política de requerer assentos vitalícios, a gente sabe disso, e aí é depender do caráter político, mas ela esteve ali e ela foi uma redutora de danos em vários momentos. A gente está falando de tortura, e tortura não está distante da nossa vida. Tortura não é... Está real, evidente e presente. Tortura, as pessoas só pensam no sistema prisional, ok, mas tortura existem várias, né? A privação de liberdade, ainda que olhem para o presídio, existe em outros lugares. No hospital psiquiátrico, onde hoje o sistema de justiça colocam as crianças e os menores que são retirados das suas, né, os abrigos institucionais, aonde ficam pessoas idosas. Isso tudo é privação de liberdade que esse comitê cuida. E a voz da OAB estava ali. Eu tô querendo te perguntar uma coisa, mas eu não quero interromper o fluxo do seu raciocínio. Não, mas eu só queria dizer dessa importância que a OAB está. Quando você falou assim, que a OAB está presente no Conselho Nacional do Ministério Público, no Conselho Nacional de Justiça e esses outros que você mencionou, você quer dizer que ela está fisicamente falando ou ela deveria estar enquanto instituição? Porque nós aqui, réis mortais, que não temos acesso a esse tipo de informação, não temos acesso à OAB Nacional, a gente não vê essas atuações, a gente não sabe disso. E além de não saber, a gente não tem informações a esse respeito. Então, quando você chega para mim e fala que a OAB tem um assento que deveria ser vitalício das questões, por exemplo, relativas à tortura, para mim é uma grande surpresa, porque eu nem sabia que ela estava lá. Né? E aí, por isso que eu te pergunto, ela está efetivamente ou ela está, vamos dizer assim, com aquela localização, aquele assento para ela, mas sem atuação, sem visibilidade? Eu não tenho essa ideia. Acho que aí eu gostei muito de fazer a gente refletir o que é participação social, né? Existe uma prerrogativa da própria OAB na Constituição, vamos dizer, histórica, política, de estar presente nos conselhos de participação social. Por quê? Nós sabemos que se a gente é uma função essencial da justiça, não se faz justiça sem participação social e sem políticas públicas. Políticas públicas que é a palavra-chave da gente pensar uma sociedade, vamos dizer, menos injusta, né? Porque no Brasil ainda está um pouco distante da gente localizar uma justiça integral para as pessoas. Mas da experiência, por exemplo, do Comitê Nacional de Combate e Prevenção à Tortura, que é um órgão que é um desdobramento de um tratado internacional que o Brasil assume, e é um tratado muito importante porque o Brasil se torna signatário dele, acho que em 92, é um dos primeiros acenos para a política internacional que o Brasil estaria voltando ao seu processo de redemocratização. A gente fala isso na aula de Direitos Humanos. Então, como o Brasil assume um compromisso internacional, num tratado internacional, que vai combater e prevenir a tortura. Então, ele cria um comitê nacional. E dentro desse comitê, o comitê fica mais apagado para as pessoas em geral, até a gente, advogado, e eu acesso lá, vi o trabalho do Maria Filipa, porque a gente conhece mais um mecanismo nacional, onde tem peritos que identificam a tortura. Mas o mecanismo e o comitê estão dentro dessa mesma estrutura de combate e prevenção à tortura, que pensa combate e prevenção à tortura em todos esses lugares que eu já citei, no hospital psiquiátrico, nas comunidades terapêuticas, né, no sistema prisional, que sem dúvida é ali onde que está, vamos dizer, só eu, Isabela, e a instituição que eu criei e nossa equipe defendemos.
só de estar preso no Brasil sofre tortura. Ponto. Isso é um princípio pra gente. Então, pensando nesse lugar, a OAB fez um trabalho muito importante, porque tivemos representantes ali, ela foi eleita, né? E ela esteve ali para construir políticas de combate e prevenção à tortura, e quando está, geralmente, é um representante que é escolhido. Aí esse processo ainda não é tão transparente, né? Às vezes é um cargo de confiança, por isso que aí a gente faz um parêntese imenso. Nas eleições da OAB, ainda que a gente vote estadualmente, a gente está escolhendo todo mundo que vai lá para cima, na OAB federal. É demais deixar claro. Que a gente pode voltar em algum momento. Então, quem está lá comandando a nossa instituição vai escolher esses representantes, né? Recentemente, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, quem estava era uma querida de Pernambuco, sabe? Então, a gente sabe quem é essa pessoa que estava ali no assento da OAB. E, em grande medida, para a gente ser muito, vamos dizer, adequada e justa, nós temos advogados muito combatentes nesses espaços de participação social. A gente nem sabe que eles estão lá, às vezes, né? No macro. Mas a OAB, depois eu volto para o estadual, ela tem tanta função social, tanta incidência social de representatividade, que ela conquistou há mais de 10 anos, eu não vou saber preciso a data, mas eu descobri na minha militância de direitos humanos que a OAB, e quando eu falo OAB, eu vou falar nós, porque a gente faz parte, nós conquistamos uma sigla dentro da ONU que chama ECOSOC, é o status consultivo. Temos críticas à ONU, galera? Temos muitas, mas é o máximo e é o melhor que ainda conseguimos construir em termos de diálogo internacional, para pensar em um mundo menos caótico. Tem vários problemas. Então, hoje, essa estrutura que está lá, que é aberta à crítica, como a própria OAB, qualquer instituição, a OAB tem um assento importante, ela tem um status consultivo, que ela pode contribuir, ela pode opinar nas sessões do Conselho de Direitos Humanos e em vários outros órgãos. No entanto, esse status consultivo é uma informação encastelada, de pouco acesso. Por que isso é de pouco acesso? Esse status consultivo eu fui aprender pela minha própria atuação na Maria Filipa, mas poderia nos trazer vou dar um efeito prático, o que poderia a gente acionar esse status consultivo dentro de debates que são candentes, efervescentes hoje, dentro do STF, por exemplo, que é a questão da descriminalização, pelo menos da maconha. Ali, como a OAB é amicus curiae dessa ação, certo? Ela poderia ter feito um convite, um pedido à relatoria de saúde da ONU, do Conselho de Direitos Humanos, para participar desse julgamento. Até para dar informação isenta, né? Porque várias das informações que são colocadas na mídia, no processo, elas vêm carregadas de um preconceito terrível. Não teve. Eu acho que não tem notícias de amicus curiae que a OAB chamou as relatorias da ONU. Eu posso ir um pouquinho mais longe. Eu não tive notícia de nenhum tipo de amicus curiae com esse viés da questão da saúde. Não lembro, pode até ter havido. Mas assim, a OAB, sendo amicus curiae, participando de um processo, ou sendo parte, para vir para a conversa, ela ter trazido, eu resgatei aqui que, como boa estudante, teve uma ação em 2021 que a OAB questionou no STF a exclusão da sociedade civil em geral do Conselho de Drogas, que é o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas. Ela entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade. Olha o tanto que a gente é importante. A gente pode discutir a nossa Constituição por ações de controle de constitucionalidade. Nesse momento, numa ação dessa,
porque droga é uma pauta de saúde, eu assim defendo, é segurança pública também. Mas a gente tem que passar também pela perspectiva de saúde. Se ali tivesse tido uma atenção ou essa informação mais compartilhada, a gente poderia ter tido a presença de um expert da ONU sobre política de drogas dentro do STF, pautando esse assunto. Então, assim, eu estou dizendo assim, é uma beirinha desse status consultivo que quase ninguém sabe para que serve, né? E a gente poderia, no mínimo, estar melhorando nossas argumentações, os nossos debates jurídicos, argumentativos perante nossas cortes. Aí, Isabela, até agregando, e depois eu queria que você comentasse isso, é o seguinte: isso é um viés do modelo jurídico brasileiro autoritário. Sabe por quê? Porque quando você começou a falar que tem problema, tal, toda instituição tem problemas. Por quê? Toda instituição é um ente vivo, uma criação humana que vai se aprimorando. Só que existem determinados movimentos autoritários dentro do país que querem simplesmente destruir instituições, não aperfeiçoar. Então, quando se entra e tem esse viés de pouca informação e de não combater, você simplesmente desmoralizar determinadas instituições, você está agindo antidemocraticamente, porque a democracia é justamente isso. Você ir construindo suas instituições dentro dos valores de determinada sociedade. Há imposição, há exercício de poder? Sim, claro, porque o sistema funciona com a submissão do comportamento de outro à sua vontade, à vontade do sistema, né? Funciona assim, então às vezes é um pouco autoritário. Mas a forma de gestão de todas as situações no nosso sistema jurídico ainda é autoritário. Ainda há cerceamento de liberdade de expressão e de mesmo argumentação. Isso daí existem feudos que são intocáveis, que você não consegue nem discutir. Eu acho, Flávio, que assim, a gente toda instituição tem que estar aberta a críticas. A OAB, eu sou daquelas, ainda que eu critico, eu defendo justamente para poder criticar. Ruim com ela, pior ainda sem ela. Eu acho que a OAB teve momentos decisivos no último governo, que eu nem quero falar os nomes da situação, mas, por exemplo, a nossa memória precisa ser recobrada, né? A gente viveu uma pandemia. Na Covid-19, a OAB foi fundamental para denunciar a omissão no combate à pandemia. Sim. Então, eu acho que nenhuma instituição vai ter só acertos e erros. Então, eu acho que deixar esses marcos é dizer se temos tantos acertos dessa profundidade, e eu acho que a gente não pode se sustentar com um pouco de uma instituição histórica como a OAB, né? Por que não podemos ter mais? Essa acho que é a reflexão cabível. Porque na advocacia popular a gente tem um grande chavão, e o Maria Filipa também, que conhecimento é poder. Por isso que todo mundo precisa saber. Ter o conhecimento das grandes possibilidades que a OAB pode proporcionar de melhoria na qualidade de vida, não é só para advogado, dos nossos clientes ou dos nossos assistidos, da população. A gente constitui essa sociedade, a gente forma. É importante porque nós temos, né, nós participamos, nós elegemos essas pessoas, ainda que não tenha sido a que nós votamos, elas estão ali pela nossos representantes. Não existe instituição com melhoria dos seus exercícios se não for pressionada por quem a compõe. E acho que nosso papel é pressionar que esses conhecimentos encastelados dessas possibilidades precisam ser descortinados. Democracia é acesso a conhecimento, né? Por que esses espaços não são tão acessados, né? Eu vivi situações pela Maria Filipa, desculpa, só para continuar assim,
podendo conhecer esse espaço do Conselho de Direitos Humanos da ONU, indo em loco pelo meu trabalho na Maria Filipa, que em diversas vezes eu me apresento, como diz, posso ser muitas coisas, mas antes de tudo eu sou uma advogada. Tudo é derivativo disso, inclusive ser professora. Poxa, a instituição que cuida da advocacia no Brasil tem um status consultivo aqui. Vocês podiam ter feito isso? Por que vocês não fizeram aquilo? O que para mim inicialmente poderia ter sido um constrangimento, eu transformei em um grande aprendizado. E é um aprendizado de estar aqui hoje, a gente poder dizer, esses conhecimentos precisam ser mais plurais e chegar a mais pessoas, até mesmo porque eu defendo e eu acredito que a participação social em conselhos, que a OAB deve e pode questionar e reivindicar, poderia ser muito maior. A gente precisa de política pública em todas as áreas. Teve um tempo que a gente tinha representante da OAB no Conselho de Habitação do município e do estado, na gestão, acho que de Luiz Cláudio. E foi fundamental para uma das maiores litigâncias que eu participei da minha vida, que foi as ocupações da Isidoro, que eu acho que muita gente conhece aqui de Belo Horizonte. É a maior ocupação da América Latina, tem 30 mil habitantes hoje, cidadãos. Na disputa dessa ocupação, né, dessa questão possessória e de propriedade, foi importantíssimo a gente ter uma representante lá, que era a Daniela Muradas, professora e advogada, que colocou na mesa um estudo de cadeia dominial que nós fizemos, que dava fortes indícios de grilagem pelo proprietário privado, porque lá é um terreno só recobrando. Era isso que eu ia te perguntar. É um terreno de alguém? Lá tem público e privado. Tem uma parte do município de Belo Horizonte, tinha uma parte de um quilombo e uma parte da família Werneck. Isso é público. Essa família Werneck, então, apurou-se que eventualmente tivesse sido objeto de grilagem. Sim, tinha fortes indícios, né? Inclusive, essa família fazia parte da OAB na época, causou um grande constrangimento público, político, de tensão, mas foi decisivo a gente ter a professora Daniela Muradas lá e advogada, porque ela não se constrangeu, ainda que essa família estivesse dentro da OAB naquele momento, e colocou aquilo ali na mesa. Foi importante porque conquista de direito, conquista de moradia, que é um dos grandes problemas hoje no Brasil, na região metropolitana. Nós acho que já ultrapassamos 10 mil em população em situação de rua. Isso é questão de habitação. Ali naquele momento a OAB foi decisiva. A OAB já foi decisiva nessa luta uma vez de eu ligar para um oficial de justiça de madrugada e falar: olha, eu sou advogada, eu sou presidente de uma comissão que eu já fui, a presidência da OAB está ciente que não cumpre esse mandato imediatamente não, porque a gente vai tentar reverter, vai sair uma decisão agora de madrugada. E o oficial te escutou, mas eu não falei só como advogado, eu falei assim: olha, o presidente está ciente, toda a estrutura está ciente, não vamos fazer uma reintegração de posse, não. E o oficial falou: não, vou confiar na senhora. É o que a gente estava falando hoje cedo, é um respeito conquistado. Né? Sim. E se esse oficial te ouviu, só dele te atender, de madrugada, ouvir, que é porque existe esse respeito à instituição. Você imagina uma reintegração de posse de 8 mil famílias à época, e a decisão saiu, tipo, 3... Sabe essas decisões liminares que saem de madrugada e deu uma tranquilizada? Olha, seria um mar de sangue ali, não é força de expressão, não. As pessoas não iam sair, né? Era uma luta por moradia, não é só invasores, não. Ninguém passa pelo processo de ocupação urbana só... Porque aí tem aquela... Confiança econômica. Aí o que joga na mídia, o pessoal tá lá, tem pra casa vender a casinha. própria. Olha, gente... Como diz, o que o seu pé não pisa, os olhos não veem. É o que está acontecendo lá no Taquaril, que eu conheço muita gente que mora lá na ocupação do Taquaril 2 e no Castanheira,
que o pessoal tá lá em busca de moradia mesmo. O cara, você chega, entra na casa do cara e vê que ele tá lá para morar, nas condições que ele tem e tal. E às vezes, no meio, tem sempre um ou dois que aproveitam e tal. Isso é o mínimo. Mas esses aí são rejeitados até pelos próprios moradores. A gente tem um dado muito importante da Isidora, que tem teses, dissertações de colegas minhas, que a grande maioria são mães, mulheres negras solo, que foram abandonadas pelos seus companheiros, sofreram violência doméstica e querem uma casa. E aí eu estou dizendo esse exemplo porque foi decisivo a gente ter um representante forte num conselho de participação, onde que o aspecto político desse debate, não existe debate jurídico que não tenha político, né? Neutralidade não é, né? Isso é um mito que foi criado, a galera comeu essa pilha aí bem errada, mas eu estou dando exemplos práticos para a gente pensar que quem está na nossa instituição é tão fundamental porque afeta as vidas. Não é só do advogado, do seu cliente, do seu assistido, o assistido que eu estou falando da defensoria, que também representa, né? Um defensor é um advogado, sim, antes de tudo, né? Porque afeta milhares de vidas. Na parte de segurança pública, eu gosto de falar muito, e eu peguei alguns dados aqui, por exemplo, a gente tem o Conselho de Criminologia e Política Criminal do Estado de Minas Gerais. E lá tem assento da OAB. Tem representantes advogados. E é um conselho que eu peguei aqui. Olha aqui que a competência dele. A competência dele é formular a política penitenciária do Estado, as diretrizes da política penitenciária nacional, colaborar na elaboração de plano de desenvolvimento, sugerindo metas e prioridades da política criminal e penitenciária, avaliação periódica do sistema penitenciário para adequação às necessidades do Estado. Nós estamos num conselho desse? Tudo bem, mas é lindo, mas na prática não é isso que a gente vê. Porque o que a gente vê é o contrário. Mas aí que eu quero chegar no ponto. Se nós, advogados e a sociedade, toma ciência não, consciência e reflexão do que é a OAB nesses assentos, ainda que o conselho não seja isso na prática, o conselho, qualquer instituição é uma disputa permanente. Se nós temos representantes fortes da OAB para bancar essa disputa, debater a própria competência, brigar ainda que saia vencido, mas eu acredito que ainda que saia vencido numa briga grande, de que é questão penitenciária, nós estamos construindo um posicionamento da nossa instituição. E assim, porque se a gente desistir assim fácil das instituições que a gente tem de controle social, aí galera, vamos para casa, pegar a mala e ir para casa. Então assim, o que eu acho, Paulo, que é importante muito da gente pensar, o que está no papel e a prática tem um distanciamento, mas se nós temos uma percepção da exata medida das potências que os representantes da OAB podem ter nesses conselhos, nós também podemos pressionar para que ocorram melhores escolhas, como nós já tivemos excelentes. Hoje eu não conheço nenhum dos colegas que estão lá, então eu prefiro não dizer. Mas eu sei que nós já tivemos pessoas brilhantes ali que, por exemplo, Flávio, acelerou o processo de comutação de pena. O que significa? Acelerar o processo de tempo de prisão, sabe? Então, eu estou falando vários exemplos da moradia, do penitenciário, por quê? É para entender a pluralidade que a OAB consegue alcançar. A gente pensa, acho que a OAB ainda de uma forma muito pequena. Ela é uma instituição muito maior do que a gente pode, inclusive, perceber concretamente. E eu sou uma idealista, e como já fui chamada muitas vezes, radical. E radical é ir na raiz dos problemas.
Se a gente não tensionar nossas instituições que a gente tem incidência, aí que o trem vai ficar feio mesmo de vez, né? Aí eu vou te dar um dado que ontem eu estava conversando lá no encontro que nós tivemos com um advogado que ele estava falando que 20% dos advogados da Ativa não sabem o nome do presidente atual da OAB. Não sabe nem que tem que votar. Nem que Entendeu? vai ter eleição. E aí veio, indo na raiz do problema, é o seguinte: eu dei aula de ética da OAB alguns períodos numa das faculdades. E era o seguinte: o programa não é um programa reflexivo de a importância da OAB. É o que? Advogado tem que fazer isso, pode fazer isso. Nem a estrutura e regimento interno da OAB, você não tinha nem tempo e nem como colocar. E às vezes você vê que há um desconhecimento total dos advogados, primeiro das prerrogativas. Se o cara não sabe o que ele é, ele não vai conhecer a instituição que o ampara. E aceita o disse. Mas olha como é que isso é complexo, tenso e é ambivalente. Olha como é que a gente tem duas pontas. A OAB, que constrói também a certificação dos cursos de direito, ela está nesse processo. Sim. Não, pelo menos na atual conjuntura, eu sou muito crítica ao ensino jurídico. Muito como professora. Eu me filio muito aos debates do professor Lênio Streck. E eu acho que é uma pessoa que precisa ser lida e fala muito da formação do ensino jurídico, e vamos dizer, de A a Z. Público e privado, e com mais problemas no privado, por várias questões que eu acho que depois deriva outro debate. Mas se a OAB, essa instituição também de certificação, que constitui o processo que um curso de direito pelo MEC, né, e passa por isso tudo, não tem capacidade de uma pressão política, ou também não quer, ou não se importa, porque várias perguntas podem ser feitas, porque eu também fui professora de ética alguns semestres, e foi um grande aprendizado. Eu lembro que me colocaram nessa disciplina como como diz, castigo da coordenação. Mas várias das minhas disciplinas era castigo, e eu aprendi no todos os meus... Então não tinha horário pra você, falava assim, pega a ética aí também. Ética, hermenêutica, metodologia me deixou uma pessoa muito mais crítica. Metodologia pra mim é a matéria mais importante que tem. Profundamente, né? Não, isso me deu muitos subsídios e substratos. A gente tem um semestre de um plano de aula extremamente acrítico, que não permite colocar em debate. A gente não vai ver o estatuto como um todo. O medo que se coloca na formação é uma sensação que eu tenho. Vamos estudar isso para que quando vocês formarem, vocês não sejam processados no TED, no Tribunal de Ética. Ou então eu tenho que aprender, porque são 10 questões da prova da OAB, eu vou decorar esse negócio. Mas é aquele negócio da OAB como um martelo do advogado, e não como... Então, assim, nunca é uma palavra muito forte, mas dificilmente há um incentivo na formação dos nossos alunos e alunas para pensar ética a partir da lógica da própria instituição. Quem é que fez esse estatuto por ser uma lei federal, né? Agora que nós estamos aí na efervescência de campanha eleitoral, a gente retomou o debate da lei Júlia de Matos, né? Júlia Matos, que dá prerrogativas específicas para nós mulheres, gestantes, lactantes, porque é cuidar da nossa profissão, e cuidar da nossa profissão, o advogado bem cuidado e bem respeitado é um poder judiciário com menos abuso de poder. Exato. E que é muito mais diligente, e a gente tem que pensar, né? Hoje eu estava numa conversa com uma das nossas referências, a professora Luciana Nepomuceno, que as decisões judiciais mais macro, STJ, STF, ou as pequenas do dia a dia que vão chegando, elas são essenciais para a formulação de políticas públicas em vários recortes da sociedade.
Hoje, olha o direito conquistado pelas pessoas homoafetivas. Isso é derivativo de decisões judiciais. As decisões judiciais também pressionam o nosso legislativo. Então, voltando no fio da meada, ensinar ética sem pensar a estrutura da OAB faz com que 20% de fato da nossa, dos profissionais da advocacia, porque a gente não é uma categoria profissional qualquer. As pessoas estão achando que a gente é um sindicato, né? A gente não é isso. A gente é muito mais. Essa conversa toda é para dizer, nós pertencemos a uma instituição que tem um poder de mudança e de transformação social que nenhuma outra tem. Isabela, você foi no ponto aí que é o seguinte, agora eu até me dei conta, eu vou fazer, se eu fosse dar ética hoje, eu daria num outro viés. Nós também, como professores, quando a gente dá o teste e tal, a gente coloca o advogado como temente à OAB. Então você ensina para ele a temer a OAB. E não a OAB como o seu guarda-chuva, né? Que você pode entrar ali. Isso não é abordado, que é o que eu falo, que é o martelo dos advogados, que a gente pensa OAB. O que é? Alguém pode me denunciar no TED, isso, aquilo outro, não. A gente não pensa, se eu tiver um problema com o juiz, com o promotor, com isso e tal, quem que pode me ajudar primeiro? Em tese, seria a comissão de prerrogativa ou então a própria OAB. É um direito, um ensino, né, muito pouco público, com uma pouca noção de república, de direitos fundamentais, nos dá uma formação muito privatista, porque se a gente ensina os alunos, e eu me coloco porque eu também já fiz parte disso, para pensar só o receio na lógica privada. E a gente tira todo esse papel fundamental social da OAB, que eu acredito muito no processo de formação, senão não seria professora, que a gente pode fazer, né? A gente tem o poder, eu acho que todo mundo fala, né? A gente é militante em direitos humanos e tudo. Uma parte da sociedade hoje tem medo dos professores e essas críticas absurdas, porque de verdade nós somos perigosos. Somos muito perigosos. Porque a gente pode fazer um aluno se encantar, entender o papel social da OAB e se engajar na OAB desde do seu início. Eu sempre incentivei os meus alunos, todos sabem disso, vamos frequentar a OAB desde o início para a gente entender, né? A gente tem uma OAB com vários aparatos, a gente tem uma escola da OAB que teria que, em tese, ter um processo formativo. Então, para mim, é muito complicado a gente ouvir, de um lado, a crítica que 20% nem sabe que precisa votar, mas que profissional é esse que foi formado? E mais, qual é o esforço antes de processos eleitorais para que a OAB chegue a toda a advocacia? É uma pergunta. Então, assim, qual que é o empenho entre os períodos dos mandatos, entre ser eleito e sair, ou recontinuar e permanecer, para que, de fato, a OAB chegue em todos os lugares e não seja um lugar só de anuidade? Na época que existia jornal, eu ouvia, né? Eu vi isso vários meus de colegas e de alunos, a gente vai pagar pelo jornalzinho do mês. Mas a potência da OAB, ela é muito maior e ela reverbera em políticas públicas, na melhoria ou não da qualidade de vida. Porque um representante forte, eu volto a dizer, dentro dos conselhos de participação, e eu estou falando o mínimo aqui, faz muita mudança. Hoje eu tenho certeza que numa luta política extremamente longa, tensa e complexa, que foram as ocupações da Isidora, ter uma OAB naquele momento, pensando o direito à moradia com cuidado, cautela e acolhimento, foi fundamental para hoje a gente ter 30 mil pessoas com casa, digna, reconhecida. Então, assim, isso não é utopia, isso está existindo e depende de pessoas como nós que vamos insistir.
e com título de propriedade, né? Que é, Ainda não. mas com a perspectiva de ter. Sim. Que é o que eu sempre defendo. Gente, nós estamos no sistema capitalista, com todos os erros que tem, que a gente debate e tal, mas é o seguinte, se você quer integrar a pessoa do capitalismo, você tem que trazer para ter propriedades. E aí, só esclarecendo, porque o pessoal que fica falando de direitos humanos aí, o direito de propriedade, gente, é conquista dos direitos humanos, viu? É só para esclarecer. Então, nós temos que, via direito, a gente sanear as nossas relações econômicas também. Tá entendendo? Se o cara está procurando uma terra para que ele possa se instalar, para morar com a família dele e tal, e ele não consegue, tá errado o sistema, gente. Não é o cara que tá errado de ele almejar ter um lugar digno. Não é um lugar de luxo, não, digno, não. É o sistema que tá errado de não proporcionar a quem adere ao sistema, quem trabalha, quem produz, ou de qualquer forma está no sistema, e não dá conta de ter acesso àqueles direitos sociais básicos que estão na Constituição. Eu acho que às vezes a nossa sociedade lida melhor com número, né? Matematicamente. Tem estudos, e isso tem algum tempo que eu não lido tanto com a pauta de moradia, mas como já fui muito presente, há 5, 6 anos atrás, enquanto eu tinha mais esses dados apurados, o pagamento de um aluguel representava para um cidadão, uma família, né, do robusto, do essencial, que não é nem classe média, do povo brasileiro, 30% a 40% da sua renda. Gente, isso é muita coisa. E suportar isso é muito, né? E aí, quando a gente vai para debates, a gente não tem controle de preços de aluguel no Brasil. Aí eu acho tão bonito, eu falo com isso com meus alunos. Todo mundo gosta de comparar com a Europa. Não é? Lá não é o reflexo da civilidade? Mas por que a gente não pega os bons exemplos, igual tem controle de aluguel na França? Se a gente olha. Tem modelos de controle social do valor de um aluguel. Então, assim, aí nos chamam, no final das contas, muito radicais, estou defendendo invasão de terra e tudo. Não é disso que a gente está falando, né? As pessoas, quando vão ocupar terra, as pessoas não são burras, não vamos colocar as pessoas, rebaixar. Elas se organizam, se auto-organizam, os movimentos nascem assim e sabem muito bem aonde tem espaços mais potenciais para ganhar esse direito de posse. Porque o que a gente tem mais em todo o grande centro de metrópole são prédios em desuso, você sabe isso como ninguém, pela sua profissão, enfim. E aí acho que acabou entrando nessa história da moradia porque é a memória viva que eu tenho, como a OAB foi um dos vetores importantes. Lógico que vou deixar aqui, porque depois colegas que atuaram na Isidora podem me questionar, me criticar. Foram um conjunto de mais de 12 advogados populares, eu sou apenas uma delas que estava nesse conjunto, e nós tivemos atuações marcantes, desde a PUC, muito importante, que interviu na época, a UFMG, foi uma convergência de forças. Mas nós sabemos que é isso que você falou, Paula, de ligar e falar assim, olha, a OAB também está ciente. É o caso concreto que nós temos respeitabilidade, as pessoas confiam. E eu sinto que, em alguma medida, em algumas temáticas, e eu não vou generalizar, a OAB perdeu um pouco dessa respeitabilidade, desse reconhecimento. E nós precisamos também nos autorresponsabilizar por isso. Não é colocar o problema no outro, não. Nesse ponto você me fez pensar uma coisa que... Qual que é o incentivo da OAB à advocacia popular? Porque é o seguinte, a gente entra num processo de formação, e a OAB faz parte disso, que a gente tenha a exaltação do advogado bem-sucedido, aquele advogado que tem 328 advogados trabalhando para ele, fazendo os advogados escravos, né? Que é o cara que ganhou não sei quanto, que cobra... Para mim já é empresário. Pois que cobra 3 milhões numa ação e tal. E a OAB mesmo, eu nunca vi qualquer tipo de incentivo ao advogado
popular mesmo, Então. que é o cara que chega vê determinado problema social que está acontecendo e fala lá, gente, nós vamos resolver esse problema assim, assim, assado. Tem algum incentivo nesse aspecto, desse tipo de advocacia? Vamos dizer, é uma pergunta capciosa e complexa, porque tem várias, dentro da OAB são muitas. Acho que tem algo localizado aqui em Minas Gerais e tem algo mais nacionalizado. Acho que é importante fazer essa diferenciação. No nacionalizado, que eu vou dizer, né, porque acho que a gente tem que olhar sempre o copo mais cheio, porque já é muito difícil, né? Primeiro que eu acho, a gente tem um grande apoio, que é muito importante. Hoje a Assessoria Popular Maria Filipa tem sua existência muito alicerçada no apoio do nosso sempre presidente César Brito. Ele sabe reconhecer o que é advocacia popular, porque ele foi um grande apoiador, então toda vez que a gente precisa de alguma intervenção, algum apoio, ele está ali, aberto, porque ele é conselheiro vitalício, então acho que isso tem que ficar sempre registrado. E a partir dele eu vou chegar aqui em Minas. Existe ainda uma disputa, como todo campo dentro da advocacia tem uma disputa. Foi criado por vários movimentos um mito que advogado popular tem que ser voluntário. É muito difícil desconectar, né, que o advogado popular, para ser popular, ele significa ser voluntário. Só que o advogado popular, para se dedicar às causas, é um trabalhador. Geralmente, o rico, né, vamos dizer, a advocacia que nasce lá das famílias mais ricas e tudo, é exceção que chega aqui na advocacia popular para não ter que trabalhar. Então, esse é um ponto. Para a advocacia popular hoje no Brasil ter tantos resultados positivos, que a gente pode depois vir e falar aqui sobre isso, as pessoas precisam ser remuneradas. Então, o que significa ser popular, né? Hoje, o que tem, e acho que é um debate a ser aberto, dois tipos de operacionalização da advocacia popular. Uma em que os advogados populares se auto-organizam como a Maria Filipa e é uma associação e que pensa meios de capitalizar recursos, financiamentos para que seus profissionais, advogados e não só, que aí por que a advocacia popular? Porque a gente entende e tem certeza que o direito por si só não dará conta de resolver nossos problemas, né? Porque a advocacia popular lida com aquele substrato, sistema prisional, moradia, quilombola, indígenas e também com o individual. A gente tem certeza que nós não somos a última bala do pacote, né? Que a gente precisa da assistência social, da psicologia, da psiquiatria, de várias outras, uma rede da psicologia. Então, essas instituições, que não é só a Maria Filipa, nós viemos do Margarida Alves, criam instrumentos de captação de recursos para que nós sejamos dignamente remunerados, é um ponto, e se auto-organizam e se tornam representantes da sociedade civil organizada. E tem uma advocacia popular que e nem se reconhece, que eu gosto sempre de conversar com meus alunos e meus colegas. É aquele advogado que se entende que para eu ser dignamente remunerado, eu vou fazer pelo menos o mínimo da tabela da OAB, que aí é outra discussão, porque eu acho que tem questões aqui em Minas, por exemplo, muito desconexas da realidade, de valores para lá e para cá, e é outro debate, mas que eu vou tentar me alinhar ali com a tabela de honorários e vou fazer um modo que o meu cliente ali consiga me pagar sem precisar de deixar um rim no meu escritório, para que eu possa dividir lá em mais vezes. Eu brinco que é as Casas Bahia da advocacia, que eu não precise que passe no cartão de crédito ou deixe vários cheques, porque o popular vou lidar com o povo. Às vezes eu vou confiar na palavra da pessoa de mandar transferência e o Pix. Então, eu acredito que existem muito mais advogados populares do que a gente imagina. Eles não se auto-reconhecem. Então, feito essa diferenciação, que para mim é uma coisa importante, nós temos hoje, na OAB Federal, esse grande alicerce César Brito, que reconhece todos esses modos operantes, inclusive tem uma crítica contundente, que a ausência de compreensão que precisamos ser remunerados para atuar em pautas sociais
nós perdemos grandes quadros para as instituições. Por exemplo, eu tenho grandes amigos que foram para lá na Defensoria Pública, na AGU, porque precisam sobreviver. Então, a Maria Filipa, eu acho que é a ousadia da gente continuar. E tem a advocacia popular, dessas pessoas que cobram e não se reconhecem, e ainda os movimentos sociais criaram uma advocacia popular, em alguns muito específicos, que eu não quero entrar muito nesse meandro, que tem que ser aquela pessoa voluntária, que tem que atuar no pro bono, que só assim vai ser... É uma utopia idealista. E por que eu chego nisso? Porque hoje eu vejo que a gente tem uma comissão de advocacia popular aqui, estadualizada. Não acompanho, porque eu acho muito equivocada a construção dela, de reconhecer que é advogado popular só quem está no registro da RENAP, que é uma rede nacional de advogados popular, para ter esse registro, de dizer quem é e quem não é advogado popular, e eu acho que... Rotula, mas tudo que você coloca os outros, você quer destinar o título ao outro, é problemático, porque tem uma questão de autorreconhecimento. Então, eu acho que é muito problemático. Eu não vi, por eu ter distanciado e entender que é totalmente equivocado essa advocacia popular aqui, eu já vi que tiveram algumas atividades, sempre os mesmos clubinhos, de não reconhecer outras possibilidades, de não fazer o debate da remuneração da advocacia popular, porque se ela for popular e ser voluntária, a gente vai tirar que vai ser... Você acha que esse grande escritório, que o cara é empresário, ele vai querer fazer advocacia popular? Não, ele não vai fazer, porque os grandes escritórios fundam seus institutos para financiar os pro bonos. Tipo, que eu acho que é super inteligente, o Matos Filho tem o instituto dele que vai gerar dinheiro para acesso à justiça para quem faz. Então, assim, hoje em Minas eu acho isso extremamente problemático, porque você rotula quem é só quem a comissão acha que e aí me poupe dessas... E aí vai do modelo de... fora, né? E aí vai do modelo de gestão que eu sempre critico nessa OAB atual aí, que é sectário, elitista, excludente e agora se revelou perdulário também. Agora, como que é o olhar de fora, que dá a gente uma outra visão que, para mim, eu, Paula, enquanto indivíduo, o advogado popular, para mim, é o advogado que se sensibiliza com as questões populares. É uma coisa de empatia. Então, assim, quem é OAB para dizer quem é e quem não é advogado popular? Quem é uma comissão, nem é OAB. Quem é uma comissão para intitular uma pessoa se você não tem acesso ao foro íntimo dela, porque para mim é uma coisa do ser humano, de pertencimento. Eu, Paula... Sinto que eu tenho um viés de advogado popular porque eu tenho empatia pela dor do outro. Eu gosto de cuidar do outro. Né? E sou muito criticada. E o pior disso... Vem acabam comigo, né? E aí, só concluindo, disso tudo que você está falando, assim, de uma OAB inserida nas instituições, tudo que eu vejo, e esse é o olhar, né, meu, Paulo, indivíduo, é o quê? É uma OAB de panelinhas, de pessoas que estão ali para alcançar objetivos pessoais e enaltecerem suas próprias carreiras. Eu não consigo ter essa visão, para mim é utópico, essa visão você falou, máxima de uma OAB inserida, preocupar, não tem esse visão. Eu tenho uma análise um pouco mais ainda em outro grau. Porque como eu tenho muita preocupação com o debate de raça e gênero, que é a tal da ideologia, do identitarismo, e eu acho que a vida não dá pra gente seguir em frente numa OAB sem pensar em mulher e a pauta dos negros, e pra mim isso é o mínimo, demais, né? Porque tem o LGBT, tem a pessoa com deficiência e tem outras. Mas a gente tem que escolher aquelas que você dá conta de carregar. Nós temos hoje, falando em Minas Gerais, pra mim, grandes pessoas à frente, eu reconheço, são pessoas que eu admiro. Sim. Mas isso para mim não basta ter uma grande liderança. Qual o poder de fato e a caneta e tinta de transformação
que essas lideranças podem fazer. E aí eu vou um pouco mais longe. Qual a transformação que essas lideranças querem causar? Mas não só querer o que elas é possível a elas causar. Eu acompanhei desde o último processo eleitoral, que eu fiz parte da chapa da professora Carla Silene, concorri ao Conselho Federal e acompanhei um pouco mais de perto coisas mais que a gente conseguia ver. Eu vi... tem uma coisa, né, que acho que é importante, a gente precisa aliar o discurso com a prática. O discurso dessa gestão e do Sérgio Leonardo e de toda a turma, e assim como eu não faço... A minha política não é de ataques das pessoas, eu acho é das suas condutas. Sempre, né? Eu acho que é um outro caminho que eu produzo individualmente. Não estou falando da pessoa, estou dizendo que ela se propôs enquanto gestor de uma instituição. Eu acho esse discurso muito problemático para a advocacia que está começando, do jovem advogado, porque o inovar, avançar, incluir essa venda do empreendedorismo jurídico e tudo, eu sou crítica ao empreendedorismo também. Profundo, porque você está dizendo para um menino que saiu, formou agora com 22, 25 anos, que ele vai dar conta de empreender no seu próprio escritório e que tem o curso de marketing jurídico, vai resolver do Instagram. Lembrando que esse menino, a maioria são pessoas que não têm herança jurídica, não tem família, tem só o ideal e o carreira, só o ideal e o sonho. Pois é, e pra mim e isso é um estelionato. Mas no sonho das pessoas. Flávio, uma vez você vai lembrar disso também. Ele estava participando de um curso sobre empreendedorismo de alguma instituição, e aí o professor falando que os meninos que entregam do rap, tipo rap. Aqueles aplicativos. São empreendedores. Como que aquilo pode ser empreendedor? Eu falei, isso é uma fraude, isso é uma fraude à legislação, isso é uma fraude ao cara. Você sabe por quê? A impressão que dá do empreendedorismo é que todo cara que está com a bicicleta trabalhando, suando, ele vai virar um dono de McDonald's. Sabe por quê? Eu acho isso extremamente... como eu sou abolicionista, eu não vou colocar no campo do penal, porque eu acho que não é o caminho. Acho extremamente irresponsável alguns discursos que alimentam que qualquer um pode virar Nelson Williams. Eu vou dar nome aos bois. Eu não tenho como confiar num discurso que qualquer pessoa, se você tem o marqueteiro de Instagram bom, se eu sei, como se isso fosse só técnico. Gente, a advocacia, uma parte é técnica, como qualquer carreira, mas tem outra que é sentar a bunda e estudar, não tem milagre. E tem uma outra que é mais do que capital financeiro, é capital cultural e de network. E é um conjunto, um combustível muito complexo para eu vender um discurso fácil. Eu acho afrontoso ver normalizar um candidato, o Chalfun, isso eu vou fazer uma crítica pública, ficar andando de helicóptero. Para mim, isso é vender uma imagem para quem está lá tentando pagar seu aluguel da sua sala todo dia. Isso para mim é violento, porque tem pessoas, gente, que a história da meritocracia não é bem assim. Quem se iludiu, se iludiu. Mas deixa eu contar, como diz eu quando eu dizia em sala de aula, deixa eu te contar, a professora Bela vai te contar, vai ter gente que vai lutar até o final e não vai ter isso. Porque nós estamos numa sociedade extremamente machista, racista e desigual. Então, para mim, isso me causa muito incômodo. Eu não acredito em discursos fáceis, nunca acreditei. E eu entendo que as pessoas aí dizer que essas pessoas não têm que ter acesso a tudo isso, tem que ter, mas com a justa proporção e conhecimento que isso é um instrumento, é um caminho, não é o fim. Isso não é suficiente, porque senão a gente vai confundir. Eu não acho ruim um advogado se tornar empresário, não, Paula. Eu acho que é a liberdade.
Mas Em mim, não. isso vai ser exceção. Não é o normal artesanal. É o artesanal. Então, para mim, é problemático essa construção de uma OAB aqui em Minas, né, que a gente está falando do nosso estado, vendendo esse discurso, e a outra. Colocar boas lideranças, aí eu vou voltar ao meu ponto de crítica, né? Lideranças de mulheres, de negros, pessoas que às vezes não tinham esse palco, a OAB dá palco. É importante dizer, por isso que eu falo, todos os meus alunos e alunos participem, porque lá você conhece pessoas que vão te indicar bons clientes e tudo. Tem um capital ali que não é financeiro e cultural que vira dinheiro na sua vida. Não é por acaso que investem milhões numa campanha, porque a conta não fecha. O dinheiro que reverbera para quem está nos lugares ali de poder é alto. Só que aí eu quero saber, essas lideranças nas pautas que me são caras, o que elas estão fazendo para além do ano eleitoral? O que elas fizeram antes de criar novas lideranças? Nós tivemos novas lideranças em 3 anos. Novas lideranças. E mais, qual que foi a tinta e a caneta de decisão de modificações? Não basta colocar uma pessoa competente no cargo. Isso é um elemento inicial. Mas o que ela pode fazer? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui prático, porque ele foi público. E aí, para a gente pensar e fazer nas arestas. Uma ex-aluna foi vítima de racismo na UNA, a Olivia. E isso eu estou dizendo porque ela divulgou. Ela é uma mulher negra, mestre em Direito. Foi dar um curso sobre pauta racial na UNA, do curso de Direito, Flávio. E um racista dentro do grupo começou a fazer piadas antes dela ir. Disse que era um teatro de macaquinhos. E avisaram ela pelo Instagram. Um a um, sendo que a UNA já sabia disso. Eu sei porque ela contou isso publicamente, eu não estou fazendo nada que... A UNA, ela contou que ficou sabendo e tudo. Nós estamos em eleição. Estamos em eleição, mas a OAB não parou, né? Quem está em eleição e quer reconquistar e quer permanecer, tem que continuar trabalhando. E é doído fazer essa crítica, porque hoje a referência que está lá na pauta racial é um colega, é um amigo, Marcelo Coller. Eu entrei em contato e falei assim, não, eu me coloquei à disposição, contribuí tudo nos bastidores. Mas, camarada, gente, quando a gente fala de racismo, machismo, não é só o bastidor, a OAB tem uma voz de excelência. Cadê uma manifestação pública de desagravo? Não é porque é minha ex-aluna, não, que tem uma questão sentimental. Eu fico pensando quantas outras advogadas negras passam por isso nesse período eleitoral ou antes. Eu não quero ver uma OAB de bastidor. Eu quero ver uma OAB pública que se posicione perante a UNA e fala, olha, isso é inadmissível fazer isso, que ela é uma professora e uma advogada, ela foi vítima de racismo dentro da sua instituição. Cadê esse chamamento? Porque a gente sabe, como advogado, que esse poder não é só simbólico. Ele gera desdobramentos, porque a UNA não se pronunciou até hoje. Então, esse elemento que eu estou te dando desse caso clássico é quando eu digo, é porque ele não quis? Tenho dúvidas, porque tem amarras institucionais lá em cima. E eu coloco dúvidas porque eu sei da excelência das pessoas, por isso que eu faço uma separação. Até que ponto essa direção que está lá hoje deu autonomia para que esse representante da pauta da igualdade racial, que é uma pessoa muito cara para mim nas minhas relações, pudessem a público chamar isso de desagravo? Você entende que o negócio é muito mais complexo? Então, as minhas críticas partem desse lugar e não são só essas, mas a gente tem que escolher aonde o campo da crítica que a gente... Então, assim, eu acho que hoje a gente está num momento de entender, né, como o início da nossa conversa, a OAB é muito potente. E a OAB não pode se diminuir. A gente não pode permitir que ela se diminua. Doutora Isabela. É tem inadmissível. que colocar ela no lugar que ela deve estar. Davi já está me chamando a atenção Sim. ali do nosso horário. Nossa conversa e eu tenho nós vamos ter que O sino marcar. da igreja já tocou. Nós vamos ter que marcar uma outra volta da senhora aqui.
Senhora não, pelo amor de Deus. Gostaria que você curtisse, compartilhasse, comentasse. O doutor Isabela, a Isabela, ela você vai deixar seus contatos para alguém entrar em contato? Pode. Vai deixar aí embaixo. Então, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode entrar em contato. E você é sempre muito bem-vindo aqui. Vai voltar mais vezes, né, Paulo? E eu queria, antes de agradecer, fazer um chamado aí, né, de quem assistir. Muito cuidado, a gente está prestes dia 17 aqui em Minas, a gente tem as eleições. Dia 17. Não é? Dia 17, online. Eu já deixei muito claro que eu não estou com o Sérgio Leonardo aqui, né, porque está muito claro. Nós estamos todos com o Neto. Eu fiz essa escolha, acho que é uma oportunidade de dizer. Eu fui muito crítica à não existência de uma chapa encabeçada por uma mulher, né? Eu sou feminista de carteirinha, com muita alegria. Mas como a política não é o que a gente quer e são as contingências impostas pelo dia a dia, a gente tem que fazer uma opção. Porque até na advocacia popular, quem não escolhe lado, na hora que as coisas apertam, vai para o lado mais forte economicamente, né? A vida é assim. Eu faço um chamado para todo mundo refletir muito essa escolha, porque essa escolha não é só do Estado. É uma escolha que reverbera lá no Conselho Federal, que tem todas essas potências que a gente falou aqui. E eu fiz uma opção muito grande por estar, das três que a gente tem, eu tenho as críticas profundas com o Sérgio Leonardo, e não faria sentido para o que eu penso sobre, e que o Maria Filipa pensa, e eu não sou sozinha, né, eu trabalho em coletividade, escolher esse lugar. Então, me restaram duas. E eu fui muito convocada pela professora Silvana Lobo, que me conhece há muitos anos, pela Elza, pelo pessoal de Montes Claros, e optei estar com Neto e Luciano. Porque não é só Neto. Neto escolheu e foi escolhido, né? Porque não é só escolheu. A Luciana escolheu, né? Luciana Nepomuceno, a professora Luciana, está do lado do Neto pela confiança, porque se é para escolher gente que a gente já conhece, vai ser gente que a gente conhece com mais confiança. Né? Eu conheço a família Raimundinho há muito tempo, tenho críticas para a não renovação, mas a impossibilidade das renovações em sobrenome, nós escolhemos aquelas que nós mais confiamos. E confio, sim. Confio por já ter convivido, ter sido colega de mestrado do professor Raimundinho, mas eu vou falar da figura da Luciana Nepomuceno, que me fez escolher essa chapa. Porque eu tenho certeza que ela não será fantoche de nenhum dirigente masculina. Ela tem a própria história dela que a fez chegar na vice-presidência. E ela não vai ser, eu estou defendendo desde o nosso último encontro, que ela será a nossa co-presidente. Ela tem uma pauta própria, ela tem firmeza. E ter uma liderança feminina forte, isso reverbera em tudo mais lá embaixo e lá em cima. Então, essa é uma reflexão que eu coloco, mas ainda que não vote em quem a gente está apoiando, no meu caso eu não estou na chapa, eu estou apoiando, votem. Porque essa instituição é nossa. A gente não pode ter esse grau de abstenção mais, né? Votem, procurem se informar. A gente tem 3 opções estaduais e quem assistir ainda no interior, vocês têm que escolher da sua subseção. A gente precisa votar porque a democracia dá trabalho e a nossa instituição também é democraticamente eleita. Então, eu acho que é esse último recado e agradecer imensamente por esse bate-papo. Fiquei muito feliz e que a gente possa depois conversar outras tantas temáticas e agradecer pelo empenho e o tempo e por vocês dois serem um casal que ainda acreditam e têm esperança que isso daqui causa mudanças. Isso é importante. A gente busca isso o tempo inteiro. E eu te agradeço demais por acreditar nisso e vir compactuar com a gente, participar. Eu sei que não é fácil, todo mundo tem milhões de compromissos, mas eu sei que você faz isso porque você também acredita no que a gente acredita. E eu quero complementar uma coisa que a Isabela falou sobre a Luciana Nepomuceno, que é o seguinte: quando você vê uma pessoa como o Neto escolher uma mulher tão forte como Luciana, é porque você sabe que ele respeita as pautas femininas, que ele respeita a mulher, senão ele não escolheria uma mulher tão forte.
ele não ia levar para o lado dele uma pessoa que tem a presença que ela tem, a força política que ela tem, o conhecimento que ela tem, se ele não respeitasse e acreditasse nisso. E aí, desde que as eleições começaram, eu tenho sido muito questionada por que o apoio à chapa do Neto. Porque eu olhei no olho dele e eu acredito no que ele fala. Eu acredito no que ele apresenta. E eu sei do poder e da capacidade, tanto intelectual quanto política dele, de toda a família. Então, para quem perguntou, tá aí a resposta. É uma coisa de olhar no olho e saber que você pode contar com aquilo e que aquilo ali vai te representar, né? Então é por isso a minha escolha, por isso que eu me posicionei do lado dele. E, Isabela, a casa é sua, volte sempre. Muito obrigada, eu fiquei muito feliz para te receber. Ficarei muito feliz, viu? Foi uma grande oportunidade. Fiquei muito orgulhoso de participar desse programa com vocês duas brilhando, tá? Muito obrigada. Obrigada, gente. Muito obrigado. Sério, vocês duas brilharam.